Marco Fiaschetti, diretor executivo da Anfarmag, para mais uma live semanal. As lives da Anfarmag que já estão virando tradição no nosso setor. Tudo bem, pessoal? Vamos aí acompanhar um pouquinho, aguardar que as pessoas entrem na nossa live. Hoje já estamos aí no final do mês. Como é que foi o seu mês, meu amigo associado, que nos acompanha aí do outro lado? Temos aí até sexta-feira, sábado, para bater as metas estabelecidas, os indicadores, Papai Noel na rua, 13º daqui a pouco já rodando pela economia, e que a gente tem aí então um final, né, de novembro rumo a dezembro repleto de saúde e de bons negócios. Estou verificando aqui o Serginho entrando, Neude, o Bruno, gente do Brasil inteiro, sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje a nossa live é 3 em 1. Hoje nós vamos falar e atualizar a todos sobre, primeiro, Portaria 240, sobre os nossos serviços, sobre o nosso mandado coletivo, onde a gente questiona as taxas. Na sequência, falaremos sobre uma outra demanda jurídica que a Anfarmag, comprometido com você, está trabalhando, que é a respeito dos bloqueios indevidos de WhatsApp. E na sequência, nós falaremos sobre aquilo que está repercutindo de uma maneira muito positiva no mercado, sobre a nossa iniciativa lançada a semana passada, sobre as compras coletivas, e aonde eu perdi uma aposta, e aí eu vou ter que me confessar com vocês, mas aguardem aí um pouquinho, tá bom, pessoal? Vamos lá então, vamos falar sobre Portaria 240, Portaria do Ministério da Justiça, número 240. Como vocês já sabem, a Anfarmag, desde o início, e como uma das únicas entidades, estabeleceu toda uma interlocução com as autoridades competentes, sempre no sentido de estar mostrando o impacto desta portaria, da maneira como ela está descrita e prevista, o impacto disso no dia a dia dos negócios das farmácias de manipulação. Alguns ajustes foram feitos decorrentes dessa nossa interlocução, o adiamento do processo, ou seja, a ampliação pelas autoridades desse período que eles chamam de ajustes técnicos, então permitiu que um maior número de farmácias se cadastrasse, fez o seu peticionamento. E o que a Anfarmag, ela, respaldado pelos seus associados, ela então questiona a sistemática de cobrança das taxas para que as farmácias então possam cumprir essa portaria, né? Então, desde o primeiro momento, a Anfarmag vem dizendo o seguinte: enquanto a Anfarmag busca no judiciário uma alternativa para as taxas que estão sendo cobradas das farmácias, de outro lado, a Anfarmag sempre orientando os seus associados a fazerem o seu peticionamento, o seu cadastramento, pagar a guia, ou seja, paguem a taxa, né? E remetam o primeiro mapa, a primeira movimentação, é isso, né? Muito bom. Então, nós estamos ajudando os associados nesse sentido. Em relação ao mandato de segurança coletiva contra, então, a taxa do 240. O que eu atualizo vocês aqui? Primeiro, estou vendo a minha colinha aqui, o processo ele está concluído e já foi designado um ministro para essa decisão, o ministro Herman Benjamin, tá? No começo agora do mês, há mais ou menos 15 dias atrás, a Anfarmag, através do seu comitê jurídico, esteve em Brasília e, na ocasião, teve uma audiência com o ministro, onde
nessa ocasião ficou claro para o ministro a urgência do tema. E o que nós obtivemos então do ministro Herman Benjamin é o compromisso de dar celeridade a esta decisão. Pois bem, na outra semana, estou falando isso há 10 dias, aí, na semana do dia 15, nós voltamos a Brasília. E dessa vez conversamos com a chefia do gabinete do ministro, né? E na ocasião reiteramos novamente todos os nossos pontos de vista, reiteramos novamente todo o nosso embasamento jurídico para estar questionando a cobrança da taxa como ela se apresenta nesse momento. E também a chefia do gabinete reafirmou entender a urgência do tema para o nosso setor e, consequentemente, a priorização dessa decisão pelo ministro Herman Benjamin. Então, pessoal, ainda nós não temos uma data definida para essa decisão, mas o que o associado ele pode ter a garantia de que nós estamos fazendo toda essa interlocução, estamos fazendo esse monitoramento, este acompanhamento, para que muito em breve haja uma decisão do judiciário em relação à cobrança das taxas. E assim que o nosso processo for julgado, nós voltaremos então a dar informações para os nossos associados. E aí, pessoal, em relação a 240, algumas dúvidas que são frequentes aqui em relação à nossa equipe, tá? Nós vamos conseguir a isenção da taxa da portaria? Olha, pessoal, é por isso que nós estamos procurando o judiciário. Nós entendemos e avaliamos, estamos bem embasados, que a maneira como se calcula a taxa as taxas envolvidas para cumprimento dessa portaria, elas são indevidas. Indevidas porque elas também determinam que essa taxa seja diferenciada de acordo com o porte da farmácia, enfim. Então, a pergunta, vamos conseguir a isenção da taxa? É por isso que nós estamos procuramos o judiciário justamente para questionar isso, né? E quando saberemos o resultado dessa decisão? É isso que eu acabei de falar, né? Estamos fazendo toda a gestão junto ao ministro, junto à chefia do seu gabinete, para que essa decisão ela tenha a celeridade que o setor necessita. Outra pergunta que é bastante frequente nos nossos canais é: Marco, você sempre coloca que a portaria está em vigor e, consequentemente, as farmácias têm que cumprir, fazer o cadastramento, o peticionamento, pagar a taxa, enviar o primeiro mapa, é exatamente isso. Mas a pergunta é o seguinte: e se nós pagarmos a taxa agora e depois a Anfarmag conseguir na justiça a isenção ou uma outra mecânica de cobrança da taxa? Aí, a Anfarmag vindo a ganhar essa causa, aí nós vamos então orientá-los a como recuperar a taxa paga de uma maneira indevida. Então, mais uma vez, farmácias, atentem para os prazos, a portaria então 240, essa fase que a polícia chama de ajustes operacionais, vai até o final do ano, então até 31 de dezembro, então deixe tudo regularizado. Quem entrou na Anfarmag neste mês vai se beneficiar caso o juiz dê ganho de causa à Anfarmag? Sim, a partir do momento que o juiz der ganho de causa para a Anfarmag, nós vamos então levantar a lista de associados de farmácias filiadas e, obviamente, dentro do trâmite então da justiça, essas farmácias estarão então protegidas, estarão então embaixo deste guarda-chuva, dessa peça jurídica, tá bom? E aí, pessoal, para a gente encerrar aqui então a 240, a não ser que tenha dúvidas aí que venham pelos nossos canais, a Anfarmag, para facilitar a sua vida,
ela criou 2 mecanismos de apoio para você poder fazer o peticionamento da sua licença, o licenciamento e te orientar em relação a como proceder em relação à portaria. O primeiro, que é um sucesso, foi o guia, está sendo o guia que teve o maior número de downloads da história dos guias da Anfarmag, que é o guia com todas as informações sobre cadastramento, peticionamento, relativo à portaria 240. Um guia inédito, um guia único no mercado, o único guia que contemplam as informações mais importantes e dúvidas importantes dos nossos associados. Então esse guia ele é gratuito, o associado da Anfarmácia não precisa gastar o dinheiro, faz o download de maneira gratuita e neste guia então que foi feito por uma equipe de especialistas tem todas as orientações. E o outro serviço é o que nós denominamos 240 Express. O que é isso? Mediante um agendamento que a farmácia faz num sistema eletrônico, a farmácia escolhe o dia e o horário. E nesse dia e horário, os nossos especialistas entram em contato com a farmácia e dão a orientação. Com a permissão da farmácia, nós enxergamos a farmácia trabalhando dentro do sistema da polícia, que é o Simproquim 2, e a partir daí, a nossa equipe, de uma maneira remota, vai acompanhando vocês em todos os processos, nos cliques, até o final do processo. Associado, nós já prestamos informações através do 240 Express para mais de 1.000 farmácias. Mas preste atenção, você que ainda não fez o seu agendamento e quer desfrutar dessa facilidade além do guia. O serviço 240 Express será descontinuado dia 31 de dezembro. Então esta força-tarefa, este serviço que a Anfarmag criou de suporte aos associados, ele está disponível até o dia 31 de dezembro. Inclusive, nos últimos dias de dezembro já não há mais disponibilidade de agendamento. Então, a orientação que eu dou para as farmácias é, caso vocês desejam desfrutar desse apoio da nossa equipe, façam o seu agendamento urgente, porque do contrário corre o risco de vocês não conseguirem agendamento até o final do ano. Ok, pessoal? É isso? 240, tá? É isso aí? Muito bom. Vamos falar agora sobre bloqueios de WhatsApp. Como você também sabe, a Anfarmag também na sua missão de sempre trabalhar em prol dos interesses do associado, entrou na justiça questionando o Facebook, que é dono do WhatsApp, sobre os bloqueios de números, né, de WhatsApp, número de celulares, e que no nosso ponto de vista um desbloqueio indevido, um bloqueio indevido, um bloqueio da maneira como está se procedendo, que fere princípios constitucionais. E não restando outra alternativa, a Anfarmag ela buscou a justiça e também o PROCON justamente para denunciar e garantir que, caso haja necessidade de bloqueio do WhatsApp, que ele não se dê de uma maneira tão intempestiva e indevida como aconteceu. Qual é o status, qual é a atualização sobre isso? Como vocês já sabem, nós informamos aí aproximadamente 10, 15 dias atrás que nós entramos então com um processo para o desbloqueio desses números na Justiça do Distrito Federal. E o juiz do Distrito Federal então deu decisão favorável à Anfarmag, aonde determinou que num prazo de 15 dias úteis
o WhatsApp desbloqueie os números indevidamente bloqueados dos associados. Pois bem, pessoal, como que agora é o trâmite? Porque a grande pergunta é, a partir de quando conta esses 15 dias? Como nós ajuizamos a peça no Distrito Federal, o juiz do Distrito Federal já deu, então, decisão favorável. Então, este juiz, dentro do processo, né, do judiciário, encaminha uma carta precatória para um juiz aqui de São Paulo, uma vez que a sede da empresa está aqui em São Paulo. Cabendo a este juiz de São Paulo intimar a empresa WhatsApp e Facebook e fazer cumprir, então, o início daqueles 15 dias úteis para o desbloqueio dos telefones. Muito bem. A Anfarmag, então, ela já pagou todas essas custas processuais desta carta precatória. Essa carta precatória, então, é esta, eu estou tentando traduzir aqui, é esta notificação que o juiz do Distrito Federal encaminha para o juiz aqui de São Paulo. Então, a Anfarmag já pagou essas custas processuais. Essa carta precatória já foi enviada para o Fórum de São Paulo e nós estamos monitorando. Neste momento, hoje, segunda-feira, meio-dia e pouquinho aí, né? O juiz aqui de São Paulo ainda não notificou o WhatsApp. Nós estamos monitorando isso. Nós acreditamos que isso vai acontecer nos próximos dias. E a partir do momento que aqui o juiz de São Paulo notifica o WhatsApp, começa a contar então 15 dias úteis para o desbloqueio dos números. Caso, depois dessa intimação formal aqui do juiz de São Paulo ao WhatsApp, a empresa ela não desbloqueia os números, o que cabe à Anfarmag então? Ela recorre novamente lá para o juiz do Distrito Federal. Caso isso venha a acontecer, passou os 15 dias úteis da intimação, o WhatsApp ele não devolveu, vamos dizer assim, os números desbloqueados para as farmácias, então nós acionamos novamente o juiz do Distrito Federal. Neste momento, você associado que tem o WhatsApp bloqueado, provavelmente, muitíssimo provavelmente, através da mesma sistemática que nós fizemos aquela enquete, aquele questionário virtual, eletrônico, você será convidado a responder este questionário e reafirmando que o número continua bloqueado e de preferência, inclusive com comprovante, aquela mensagem padrão do desbloqueio. De posse disso, acionamos de novo o juiz do Distrito Federal. Inclusive, pessoal, o judiciário já determinou, inclusive, multas diárias para o WhatsApp, caso ele não cumpra a decisão judicial, que é de R$100 por dia por associado. Então, isso é numa projeção aí, numa progressão bastante grande. Então este novo questionário gerará então um relatório e a gente volta a apresentar isso lá para o juiz do Distrito Federal, tá? E obviamente, pessoal, que a Anfarmag ela já está considerando, está considerando a possibilidade de ajuizamento de uma ação indenizatória coletiva em prol dos associados prejudicados, isso devido aos, com certeza, prejuízos econômicos que esses bloqueios indevidos estão, enfim, gerando para as farmácias afetadas, tá? Então, a Anfarmag também neste caso, ela está monitorando tudo isso de perto, o comitê jurídico atuando. Continuamos com a interlocução com o PROCON e assim que o WhatsApp ele for notificado pelo judiciário aqui de São Paulo, os nossos associados serão informados, porque é a partir deste momento que começa a contar então a data de 15 dias úteis. Aliás, vamos fazer mais. Estou falando aqui com o meu pessoal da comunicação. Nós vamos hoje, em relação ao WhatsApp, à tarde,
encaminhar então para os nossos associados um vídeo informe com o Dr. Wilson, que é do nosso comitê jurídico, com mais informações sobre este processo, mas em linhas gerais, o que vai conter esse vídeo informe é essa informação que eu acabo de dar para vocês. Ok? Tudo bem? Dúvidas cruéis? WhatsApp? Mais alguma questão? Não? Muito bom! Vamos lá então, vamos continuar a nossa live e agora para atualizá-los sobre as compras coletivas de luvas que a Anfarmag ela lançou de uma maneira inédita na semana passada. Compras coletivas que são realizadas através também de um inédito app da Anfarmag, app esse que a Anfarmag desenvolveu, app esse que além das compras coletivas vai permitir que você em 2020 faça as inscrições nos nossos cursos com todas as facilidades, o app este que também vai permitir que você tenha em tempo real acesso a todos os informes, orientações da Anfarmag, e este app então vem sendo aí um sucesso. Pessoal, especificamente em relação a compras coletivas, nesta primeira compra coletiva, nós então credenciamos uma empresa para fornecer luvas descartáveis, luvas de procedimento, sendo que a campanha começou com o preço da caixa de luva com 50 pares, 100 luvas, ao preço de R$ 18,70, que já é um preço provavelmente já muito inferior daquilo que você compra. E eu fiz uma aposta aqui, que em 2 dias nós alcançaríamos aquele pedido de 100 packs, porque as farmácias compram, nessa promoção da Anfarmag, packs com 100 caixas, 50 caixas, 50 caixas, então compra os packs, e aí era necessário para o preço sair de R$ 18,70 para o preço de R$ 14,50 a caixinha, com 50 pares de luva, a necessidade de nós termos alcançados 100 packs comercializados. E sabe por que eu perdi a aposta? E adorei perder a aposta. Porque nós alcançamos os 100 packs em menos de 24 horas. Ou seja, pessoal, o preço da caixa de luva está a R$ 14,50 desde a última terça-feira. Nós temos mais de 500 farmácias que já baixaram o app, já fizeram as suas compras. Oi? 1.000 farmácias que já desceram o aplicativo, por volta de 500 farmácias que já fizeram os seus pedidos. Pessoal, economia na veia, através das compras coletivas, principalmente de material de consumo, materiais descartáveis, material de escritório. A Anfarmag vai credenciar, qualificar fornecedores que sejam ou a indústria, ou grandes importadores, para poder sempre oferecer produtos com especificação e em preços imbatíveis. Então, amigo, se você já era beneficiado e vem sendo beneficiado pela Anfarmag de todos os produtos, serviços, facilidades que a Anfarmag oferece, agora ainda mais, porque através das compras coletivas da Anfarmag você vai ter acesso a produtos e materiais em condições tanto de preço como de pagamento imperdíveis. O quê? Você ainda não fez o seu pedido? Você ainda não desceu o app da Anfarmag? Pessoal, está perdendo tempo e dinheiro. Vai lá agora, em qualquer loja, lá no Play Store ou qual é a outra loja? App Store. App Store. Play Store ou App Store, desce no aplicativo, chama Anfarmag, baixa o aplicativo,
já começa a receber as notícias da Anfarmag, se cadastra lá no aplicativo, faz o seu pedido. Atenção, a campanha das luvas vai tão somente até o dia 7, que é a semana que vem, sábado. E eu lanço aqui o desafio então, já que eu perdi uma aposta, eu vou então querer perder a segunda. Nós vamos fechar essa campanha com mais de 600 packs vendidos. Qual é o número que nós temos hoje? Quase 300 packs já vendidos. Então, de 300 para 600 é um pulo, porque você já observou a facilidade, a praticidade, a descomplicação que é fazer as compras coletivas através do app da Anfarmag. Então, se você ainda não fez o seu pedido, se você ainda nem baixou o app, o faça agora e garanta essa condição imperdível, ok? E aí algumas dúvidas que podem surgir aí em relação ao aplicativo. Primeiro, Fiasquete, eu consegui baixar o app, mas eu não consegui finalizar a compra. O que pode estar acontecendo? Bom, primeiro, necessariamente para você fazer a sua compra coletiva, vai chegar num momento lá do processo de você escolher a quantidade, colocar no carrinho, você precisa ter um login e senha. Este login e senha associado é o mesmo que você utiliza para acessar a área restrita do associado no nosso site. Necessariamente o mesmo login e a mesma senha. Então já teve casos de não conseguir finalizar a compra porque estava entrando com um login ou uma senha diferentes. Então esta é a primeira dica. Além disso, continuou não conseguindo baixar o app ou finalizar a compra, passe a mão no telefone, no WhatsApp, no e-mail, entre em contato com a nossa equipe, relate qual é o problema técnico que você está tendo e a nossa equipe então vai fazer um contato com você e vai te atualizar. Então não tem desculpa para baixar o app e nem tampouco para garantir já a sua primeira compra coletiva com a Anfarmag. Uma outra dúvida, pessoal, eu encontrei luvas pelo mesmo preço de outro fornecedor. Pessoal, mas além do preço, e eu acho difícil você eventualmente ter conseguido um preço de R$14,50, mas além do preço, observem, porque isso já chegou na Anfarmag e depois nós fizemos a conta e aí a história não é bem essa. Você precisa verificar o custo total, incluindo o frete. Então nós também negociamos, além de um valor absolutamente imbatível, condições de frete também justas. O frete é do tipo FOB. Então você só consegue calcular o valor do frete no processo da compra. No aplicativo já tem mais ou menos uma tabela orientativa com valores aproximados deste frete. Aí eu estou falando frete FOB, e a partir daí dá para você fazer comparações de preço. Tá? Então, não seja enganado pelo canto da sereia, faz a conta até o final. E se por um acaso continuar sendo mais barato, aí também precisa atentar à especificação da luva. E o fornecedor que nós credenciamos está oferecendo luva com especificações adequadas ao uso e à legislação da nossa atividade. Especificação essa que também está descrita lá no módulo de compras do nosso app. Então nós já falamos então que a luva ela tem uma especificação adequada e que quando você fizer a conta leve em consideração especificação, frete e preço. Ok? Muito bom. Até quando posso participar dessa conta? Acabamos aqui de conversar, até dia 7. Mas não vai deixar para o último horário. Você tem essa semana inteira e tem a outra. Já faça o seu pedido. Quanto maior o número de pedidos, pessoal,
Abre inclusive a possibilidade, isto não é promessa, mas abre sim a possibilidade, né, e a gente ainda conseguir um desconto adicional. Se não for nessa campanha, numa eventual outra com esse mesmo fornecedor. Então, a dica é o seguinte, o nosso, né,